Você conhece o melhor europeu que já jogou na NBA? Eu estou falando de um cara que prometia bater de frente com Michael Jordan nos anos 90, sendo chamado de o melhor arremessador de todos os tempos por muitas lendas do esporte, que talvez você não conheça pelo simples fato dele nunca ter sido campeão da NBA. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de um ala armador europeu de 1,97 m que mudou a maior liga de basquete para sempre. Dražen Petrović Šibenik nasceu no dia 22 de outubro de 1964 na Croácia, mas naquela época o país ainda pertencia à antiga Iugoslávia. Dražen Petrović foi o segundo filho de Jovan Joel, um oficial de polícia, e Biserka, uma bibliotecária conservadora croata. O filho mais velho do casal, Aleksandar, foi o primeiro a jogar basquete na família, porém foi Dražen Petrović a grande estrela. Em Šibenka, com 13 anos, Petrović acordava muito mais cedo que as outras crianças para poder treinar arremessos antes de ir para o colégio. E ainda com 13 anos começou a jogar nas divisões de bases do KK Šibenik, e aos 15 ele já estava no time principal mesmo sendo o jogador mais jovem da equipe. Com sua inteligência em quadra, seu carisma e seu trabalho duro, foi o líder da equipe que conquistou uma vaga na primeira divisão do campeonato iugoslavo. Por 2 temporadas consecutivas, em 1982 e 1983, Dražen ajudou o time do Šibenik a chegar nas finais da Copa Radivoj Korak, que era a principal competição de basquete na Iugoslávia, mas infelizmente perdeu as 2 finais para um time francês chamado Limoges CSP. Mas na temporada seguinte, na temporada 83-84, ele já tinha 18 anos de idade e disparadamente era o melhor jogador do Šibenka. Foi quando ele teve um jogo histórico, na qual ele cravou os 2 lances livres finais, faltando 2 segundos para acabar o jogo, na qual o Šibenka estava perdendo por apenas 1 ponto, dando a vitória ao seu time sobre o Bosna na final do campeonato iugoslavo. E ali se iniciava o legado de Dražen Petrović. Aos 18 anos, ele já colecionava algumas medalhas olímpicas, jogando pela seleção sub-18 do seu país. Mas nem assim ele escapou do 1 ano de serviço militar. Passando esse período, Dražen Petrović decidiu se juntar ao seu irmão Aleksandar e jogar pelo KK Cibona. E juntos, na época, eles formaram a melhor dupla de defesa da Europa. No primeiro ano junto da dupla dos irmãos Petrović, eles ganharam o campeonato da Iugoslávia, a Copa Nacional da Iugoslávia em sequência, e foi aí que a equipe do Cibona ganhou seu primeiro título da Euroleague, inclusive ganhando do Real Madrid nas finais em um jogo que Petrović contribuiu com 36 pontos. No segundo ano, o Cibona veio ainda melhor, ganhando a Euroliga de novo, só que dessa vez com 22 pontos de Dražen Petrović, que derrotaram nas finais o BC Žalgiris, que era o time do lendário Hall da Fama Arvydas Sabonis. Em 1988, Dražen Petrović já estava com uma média de 25 pontos por jogo, na qual conquistou 8 títulos pelos times iugoslavos na qual representou, o que fez ele receber uma proposta excelente para ser um jogador do Real Madrid. Porém, naquela época, as leis esportivas iugoslavas estipulavam que os jogadores não poderiam representar profissionalmente outras equipes antes dos 28 anos de idade. Mas Petrović era o melhor jogador de toda a Europa, e o Real Madrid estava disposto a fazer qualquer sacrifício para trazer ele para a Espanha. No final das contas, uma certa quantia em dinheiro acabou mudando essa lei esportiva da Iugoslávia. Foi então que ele se juntou ao maior clube europeu da época, o Real Madrid, assinando o primeiro contrato milionário da história do basquete europeu, 4 milhões de dólares. Agora no Real Madrid, pela temporada de 1988-89, logo no seu primeiro ano, Petrović contribuiu com uma partida de 62 pontos nas finais para conquistar o título da Copa Saporta. Em sequência, infelizmente, ele perdeu o campeonato espanhol para o Barcelona, porém, cravou 42 pontos com 8 arremessos de 3 para conquistar a Supercopa da Espanha, para cima dos mesmos eternos rivais, o Barcelona. Ambos recordes de pontuação, 62 e 42 pontos, que permanece de pé até hoje nas competições. Ele era muito diferenciado e acabou traindo os olhos da maior liga de basquete do mundo. E em 1986, o Portland Trail Blazers já tinha selecionado o Dražen Petrović como a escolha de número 60 do draft. Mas só na temporada de 1989-90 que ele decidiu ir até a NBA. Ele já havia ganhado todos os títulos europeus coletivos e individuais e estava em busca de novos desafios. Tanto que ele abdicou de parte do seu contrato milionário com o Real Madrid para se juntar ao Portland. E mesmo ele sendo o melhor jogador europeu, simplesmente um All-Star, teve que começar no final do banco de reservas do Portland Trail Blazers. Se hoje já há um certo preconceito com estrangeiros dentro da NBA, imagine em 89. E o mais complicado é que o Portland Trail Blazers já tinha uma rotação completa de alas, com o lendário Clyde Drexler e Terry Porter, e o reserva era um veterano chamado Danny Young. E no seu primeiro ano de NBA, Dražen ficou limitado a um tempo de 12 minutos de quadra, mas mesmo assim conseguiu cravar 7,4 pontos por jogo, com 46% de aproveitamento para 3 pontos. Inclusive, nessa temporada, o Portland Trail Blazers chegou até as finais da NBA, mas acabaram sendo derrotados para o Detroit Pistons em 5 jogos. Na temporada seguinte, com a chegada do veterano Danny Ainge, o tempo de quadra de Petrović caiu ainda mais, o que deixou o Dražen totalmente insatisfeito com a sua situação no Blazers, chegando a dizer que a falta de tempo em quadra era o seu único obstáculo impedindo seu sucesso na NBA. E eu vou falar pra você que eu concordo com ele. Se o Portland tivesse percebido a joia que tinha no banco de reservas, talvez as 2 finais que eles disputaram em 1990 contra o Pistons e em 1991
1992 contra o Chicago Bulls de Michael Jordan teriam sido totalmente diferentes. Mas a sua passagem pela equipe foi excepcional por conta da sua excelente relação com Clyde Drexler. Um dos melhores alas daquela época, passou muita experiência para o Petrovic. Inclusive, a rivalidade dos dois durante os treinamentos foi o que levou o Petrovic a elevar ainda mais o nível do seu basquetebol. Não só seu nível de jogo, mas o seu físico também. Essa rixa saudável entre os dois tornou ele fisicamente muito mais preparado para a NBA. A relação de Clyde e Petrovic era tão boa que inclusive foi o próprio Clyde Drexler que aconselhou que o Petrovic pedisse troca do Portland Trail Blazers, já que o time e o técnico pareciam não ajudar na hora de querer dar mais minutagem de quadro para o jogador. E foi no dia 23 de janeiro de 1991 que Drazen Petrovic se tornou membro do New Jersey Nets. Foi então que Drazen provou de uma vez por todas que poderia competir nos mais altos níveis de basquete da NBA. Agora, com 20 minutos de quadra, estava com a média de 12,6 pontos por jogo, com 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 37% na linha de 3 pontos. E foi na temporada de 1991-1992 que Petrovic foi o primeiro europeu titular da história da NBA. E foi com essa confiança que o New Jersey Nets passou para Petrovic que os seus números decolaram. Agora ele já era considerado um líder da equipe, com 20,6 pontos de média, 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra e os incríveis 44% de 3 pontos. Isso jogando já uma média de 30 minutos por partida. Petro, como foi apelidado pelos fãs do New Jersey, junto com um novato, Derek Coleman e Kenny Anderson, levaram os Nets aos playoffs após 6 anos que a equipe tinha ficado de fora da pós-temporada, sendo eliminados pelos Cavaliers de Brad Daugherty e Steve Kerr. Mas entenda que naquela época não foi culpa do Drazen Petrovic, já que ele estava com médias de 24,3 pontos com 54% de aproveitamento nos playoffs, além de ter feito 40 pontos no primeiro jogo da série. Com a eliminação nos playoffs, a sua season chegou ao final, e ele foi disputar o primeiro campeonato da seleção de basquete croata desde que se tornou um país independente. A independência da Croácia veio um ano antes, em 1991, e a seleção croata da época era muito boa, tinha 3 futuros Halls da Fama, que era o Dino Radja, o Toni Kukoc e o Drazen Petrovic. Era um time tão bom que acabou chegando nas finais contra o Dream Team de 1992 da seleção dos Estados Unidos. Esse time tinha Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, não preciso nem citar todos, né? Vocês já conhecem. E após a medalha de prata conquistada por Petrovic, ele voltou para a NBA com ainda mais confiança, fazendo da temporada 92-93 a melhor temporada de sua carreira. Agora ele se estabeleceu entre os 11 melhores cestinhas da NBA, com médias de 22,3 pontos por jogo e os incríveis aproveitamentos de 52% dos arremessos e 45% atrás da linha dos 3. Incluindo foi nessa temporada que ele fez essa brincadeirinha com Hakeem Olajuwon, The Dream, um dos melhores defensores da sua época. Sim, Drazen Petrovic estava bagunçando na NBA, tanto que a mídia americana não pôde ignorá-lo, e o homenagearam com a escolha para a terceira equipe ao NBA. No entanto, ele não recebeu um convite para o All-Star Game de 1993. Para vocês terem uma ideia, ele foi o único que estava entre os 15 melhores pontuadores da liga da época que não foi convidado. Isso deixou ele bem chateado. Petrovic estava presente em todos os jogos da seleção croata, justamente para ser um exemplo para os mais jovens. No verão de 1993, depois da sua melhor temporada pela NBA e a eliminação na primeira rodada dos playoffs para o Cavaliers em 5 jogos, Petrovic viajou até Berlim, onde a seleção croata estava disputando um torneio de classificação para a Eurobasket de 1993, onde ele particularmente não precisava ir, né? Pois a Croácia já estava classificada e tinha acabado de se encerrar uma temporada extremamente maçante da NBA, mas Petro fazia questão de sempre estar presente. Os jogos dessa qualificatória, infelizmente, foram os últimos jogos da carreira de Drazen Petrovic. E após um jogo na qual ele marcou 30 pontos, Petrovic preferiu não voltar junto no avião da equipe croata, mas sim decidiu voltar dirigindo para a Croácia junto com a sua namorada. E foi no banco do passageiro, enquanto ele dormia, que a motorista Klara Zalantsi colidiu com uma carreta que havia tombado no meio da pista. E o acidente deu fim à vida da lenda croata aos 28 anos. As causas do acidente foram o tempo que estava muito ruim, prejudicando a visibilidade na pista, além do fato de Petrovic não estar com cinto de segurança. O túmulo de Petrovic no cemitério de Mirogoj tornou-se instantaneamente um santuário para os seus compatriotas. E o estádio do Cibona foi nomeado para Drazen Petrovic Basketball Hall no dia 4 de outubro de 1993, ganhando inclusive uma estátua em sua homenagem já na entrada. A cidade de Zagreb dedicou uma praça em seu nome também. E o New Jersey Nets não ficou de fora das homenagens. Aposentaram a sua camiseta de número 3 no dia 11 de novembro de 1993. E depois de 1994, o prêmio de MVP no McDonald's Championship ganhou o nome de troféu Drazen Petrovic. E em 2002, Drazen Petrovic foi introduzido no Hall da Fama da NBA. Posteriormente, em 2007, também no Hall da Fama da FIBA. Hoje em dia, os fãs de NBA não têm uma dimensão do tamanho que foi Drazen Petrovic. Ele era muito bom e muito confiante, a ponto que ele foi perguntado de quem ganharia em um x1, ele ou Michael Jordan. E ele respondeu que depende de quem começasse com a bola. E Jordan disse que em todos os jogos contra Petro era uma competição extremamente
extremamente agressiva. Petrovic com certeza foi o primeiro gênio entre os arremessadores. Ele já jogava nesse bom estilo Stephen Curry na década de 90. Pra vocês terem uma ideia, ao longo de toda sua carreira na NBA, ele teve um aproveitamento de 43,7 pontos na linha dos 3 pontos, além de ser o quarto maior aproveitamento da história da liga. Brad Miller, o lendário arremessador do Indiana Pacers, quando foi perguntado se ele era o melhor arremessador da liga, respondeu que na verdade era Drazen Petrovic. I consider myself the best shooter ever, but there's one guy that tops me, and it was the late great Drazen Petrovic. Inclusive, LeBron James o considera o maior europeu que já pisou na NBA. All time, international player of all time. Yeah. Dirk. Petrovic. Petrovic. Oh. Respeitado por todos que conhecem o seu legado, Drazen Petrovic com certeza foi uma das maiores percas da história do basquetebol, além de ser um dos maiores IC da NBA, pois assim como eu, muitos acreditam que ele não havia chegado no seu prime ainda na liga. Gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito da carreira de Drazen Petrovic. Eu vou ficando por aqui e gostaria de deixar um grande agradecimento aos nossos membros do canal. Obrigado de coração pelo apoio. Se você gostou do vídeo, pode considerar se inscrever ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo e receber tudo em primeira mão. E se puder, deixa o like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de basquete. E eu te vejo no próximo vídeo. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Até a próxima e falou! I live in a constant state of fear and misery.